os principais pontos que eu errei quando eu iniciei minha vida de concurseira. E eu tenho certeza que 99% dos concurseiros já cometeram esses erros, ou ainda vão cometer, mas só vão cometer aqueles que não assistirem essa aula. Então, começando com um jeito errado. Gente, eu sei que tem centenas de erros que a gente comete ao longo da nossa preparação, mas eu separei hoje os principais erros que eu cometi e que atrasaram a minha aprovação no concurso público. Então, primeiro eu vou começar falando sobre os resumos. E confesso que é bem polêmico, por quê? Gente, a gente aprende lá na faculdade, nas escolas, que a gente precisa escrever para aprender. Muita gente acha que precisa disso e que está completamente equivocado. Quando eu comecei a estudar, eu queria fazer resumos de todas as aulas, de todas as matérias. Mas para pensar. Por exemplo, o concurso da Polícia Rodoviária Federal são 14 disciplinas. Cada disciplina tem em média de 15 a 20 aulas. Como que tu vai resumir, digamos, 20 aulas de 14 disciplinas em um curto período de tempo? Gente, a gente levaria muito tempo para terminar toda a matéria do edital. E o que vai acontecer nesse período? A gente vai se desmotivar, a gente vai entrar na curva do esquecimento. Então, assim, não tem necessidade da gente fazer resumos de todas as matérias. A gente tem que entender que a gente não precisa dos resumos para aprender. A gente não precisa dos resumos para revisar. Tem outras formas de fazer isso. Então, deixar para fazer os resumos daquelas matérias que a gente tem muita dificuldade, mas pontos bem específicos, aquela parte mais decoreba, sabe? Então, a gente precisa entender isso. Os resumos não são fundamentais. Eles vão atrasar a gente a terminar toda aquela matéria do edital e vai acabar nos desmotivando ao longo da nossa preparação. Então, deixe para anotar pontos específicos, pontos que tu precisa decorar, fórmulas ou algumas coisas que tu tenha dificuldade. O segundo erro que eu mais cometi, eu tenho certeza que você também já cometeu ou iria cometer antes dessa aula, é estudar exclusivamente por videoaulas. Gente, o estudo por videoaulas é um estudo passivo. E o que é esse estudo passivo? A gente acaba absorvendo pouco daquela matéria. E a gente precisa, ao longo da nossa preparação, um estudo ativo, que é por meio de questões, é o estudo que a gente vai interagir com aquela matéria, a gente vai exigir mais do nosso cérebro. Então, estudar apenas por videoaulas é um estudo muito passivo, a gente não vai interagir. Por muitas vezes a gente está assistindo aquela aula e começa a viajar na batatinha e depois a gente aterriza de novo naquela aula. Então, aqueles momentos ali a gente acaba que não absorve nada da matéria. Então, deixa para assistir videoaulas em matérias que tu tenha dificuldade. Por exemplo, Polícia Federal. Aquela parte mais de TI, de informática, linguagem Python, linguagem X, realmente a gente precisa assistir uma videoaula para entender melhor alguns detalhes da programação. E ok, tá tudo bem, mas depois a gente vai, depois de assistir essa aula, dessa videoaula, a gente vai fazer questões para fixar aquela matéria e tá tudo bem. Mas, por exemplo, matérias que a gente não tem a necessidade de videoaula, a gente vai partir direto para o PDF. Então, não deixe teu estudo exclusivamente por videoaulas, porque é um estudo passivo, tu vai demorar muito mais tempo e tu não vai fixar toda a matéria que tu precisa. O terceiro ponto é a falta de resoluções de questões e revisões. Gente, lá quando eu iniciei em 2018, eu não fazia questões e muito menos revisões. Achava que isso não tinha importância nenhuma. As questões e as revisões, elas são fundamentais na tua preparação. As questões a gente precisa fazer para revisar a matéria, que é uma das formas de revisar, mas também a gente precisa para fixar a matéria, porque as questões, elas são um estudo de forma ativa. Então, mesmo que tu tenha assistido uma videoaula de raciocínio lógico, por exemplo, que é uma matéria mais complicadinha de aprender ali no começo, depois faça exercícios, tu só vai fixar aquela matéria fazendo muitas questões. Então as questões, elas têm que estar diariamente no teu estudo. Isso é um dos principais erros que a gente comete. O quarto principal ponto do jeito errado é estudar sem um plano. Gente, é como se tu tivesse, sabe, no mar à deriva. Por quê? Como que tu vai estudar sem um plano, sem um método? Como é que na segunda-feira tu vai começar a estudar? Ah, mas que matéria eu vou estudar hoje? Ah, mas hoje eu acho que eu vou estudar português, amanhã eu vejo qual matéria eu vou estudar.
Quantas horas eu vou estudar? Eu acho que eu vou estudar quando sobrar tempo hoje. Não. A gente precisa determinar o tempo que a gente tem diariamente para estudar. A gente precisa determinar quando fazer as revisões. A gente precisa determinar quantas questões a gente vai fazer. Seja diária, seja mensal, seja... Enfim, a gente precisa ter esse controle. Porque a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa saber o concurso que a gente quer, o cargo que a gente quer. Então, a gente precisa disso aqui para ter um plano, a gente precisa ter uma estratégia. Sem estratégia, a gente não vai chegar a lugar algum. O próximo ponto, que também é um grande erro, e esse, sem dúvida, todo mundo já cometeu, é pular de concurso em concurso. Gente, quem não tem aquele parente, aquela mãe, o pai, eu sei porque eu tenho, tá? Quando abre um concurso aleatório, que, por exemplo, eu estudo para carreiras policiais, aí sempre que abre um concurso aleatório, por exemplo, concurso do Banrisul, meu pai me liga e fala, olha, abriu o concurso do Banrisul, por que tu não faz? Gente, sempre vai ter algum parente, algum amigo, alguém que vai te falar isso. E eu acho que inconscientemente a gente acha que fazendo a gente vai passar, porque lá no início, quando a gente não sabe, a gente não aprendeu a estudar para concurso e a gente não sabe como o mundo dos concursos funciona, a gente acha, eu vou fazer um concurso menor sem estudar porque talvez eu passe, vá que dependa da sorte. Não existe isso, tá? Passar em concurso público com sorte não existe. A sorte acompanha a competência. Aí sim, e acompanha também estratégia. Aí sim tu tem sorte. Mas sorte e fazer um concurso e passar sem estudar, sem método, sem nada, isso não existe. Então, pular de concurso em concurso, porque lá atrás, quando eu comecei assim, abri um edital, eu fazia. Abri o outro edital, eu fazia. Como que tu vai ficar bom se tu vai ficar pulando de concurso em concurso? Não vai terminar a matéria do edital, não vai ficar boa na banca da tua prova. Então, isso tudo aqui não tem como a gente buscar êxito se a gente ficar, toda vez que abrir um edital novo, a gente ir atrás daquele edital. Então, a gente precisa ter um foco, a gente precisa ter um cargo. A vantagem é, quem estuda para carreiras policiais ou carreiras de tribunais, a gente acaba que a base do nosso estudo, as matérias básicas são as mesmas. Então, depois que a gente fica boa naquelas, a gente consegue fazer concursos em vários estados e de vários cargos afins, mas cargos afins. Eu vou falar um pouquinho mais agora quando eu falar sobre o jeito certo. Então, gente, esses são os principais erros que eu cometi quando eu comecei a estudar.